Olá, alunos, sejam bem-vindos à disciplina de trabalho de conclusão de curso. Hoje nós iremos falar sobre estruturas de um artigo, tá? Quais são as estruturas básicas que nós encontramos num artigo científico, tá? Primeiramente, óbvio, toda vez que você encontra um artigo, a primeira coisa que você depara é com o título, tá? Esse título ele deve ser o mais sucinto possível e direto ao ponto principal do seu artigo científico. Obviamente que esse título você vai definir ele com mais detalhe no final do seu escrito, né? Ou seja, do seu trabalho escrito, do seu artigo. Então você vai ter às vezes um título ali provisório, mas você vai definir ele realmente lá no finalzinho. O que nós temos depois do título do artigo? Tá? Nós temos o resumo e o abstract. Obviamente, então nesse resumo tem que ter ali um pouquinho de tudo, um pouquinho da sua introdução, a principal ponta, o objetivo, os principais métodos de uma forma bem concisa, o principal resultado de todos os resultados que você achou na sua pesquisa, qual que é o principal achado? Isso tem que estar lá no resumo. E aí, uma breve conclusão, né? Obviamente, seguido desse resumo do abstract, que é o resumo em inglês, tá? Vai vir as palavras-chave e as keywords. Um detalhe muito importante, tanto nas palavras-chave ou keywords, que são a tradução dessas palavras para o inglês, você não deve utilizar palavras que já estão contidas no texto. As palavras-chave elas servem para reforçar o seu trabalho numa busca. Então, tem algum outro termo muito importante que você não conseguiu encaixar no título do seu trabalho? Você vai adicionar as palavras-chave. Para isso que serve a palavra-chave. E é muito, mas muito comum a gente encontrar palavras-chave que já estão lá no título. Então tem uma palavra no título e está lá de novo na palavra-chave. Isso é errado, tá? Então não coloquem palavras que já estão no título como palavras-chave, certo? Seguindo a nossa estrutura geral de um artigo, que nós temos introdução. Então a introdução ali é a primeira parte ali onde, como já diz o nome, vai dar uma parte, um norte para o seu artigo e para o leitor sabendo do que vai se tratar de uma forma mais geral, tá? Obviamente, depois da introdução, nós temos a metodologia, e metodologia a gente não vai ficar discutindo muito na disciplina, não, porque cada aluno vai trabalhar com a metodologia. Alguns vão trabalhar com microbiologia, outros vão trabalhar com educação, outros com ecologia, zoologia, e aí por aí vai, botânica, né? E aí vai. Então não tem como a gente ficar discutindo todas as metodologias. A gente vai abordar alguns tópicos nas próximas aulas relacionados à metodologia, o que deve ter ou não ter numa metodologia. Tá? Mas a metodologia em si a gente não discute. Quem vai discutir isso com você? O seu orientador. Então você vai ter que mandar uns e-mails, um zap, sei lá o que for, e entrar em contato com o seu orientador e delinear a sua metodologia. Detalhe, que eu já vou falar, dar um spoiler mais adiante, a sua metodologia ela tem que responder aos seus objetivos, tá? Mas mais adiante eu já vou falar sobre isso. Depois da metodologia, você vai ter os resultados. Ou seja, o que são os resultados? Quando você aplica a sua metodologia, o que você consegue extrair? Né? O que você obteve ao aplicar a metodologia? Isso é o seu resultado. Tá? Após os resultados, geralmente numa revista científica tem a discussão. O que é discussão? É você analisar os seus dados, comparar os seus dados com dados de outros autores. O meu deu isso, fulano deu o contrário, deu diferente, ou deu igual, e assim vai. Tá? Isso é a discussão de uma forma bem sucinta. Mais adiante a gente também iremos falar com mais detalhes sobre a discussão. Depois da discussão tem a conclusão. Gente, um detalhe muito importante aqui, que a conclusão ela vem para amarrar a sua introdução. Tá? Lá na introdução você vai levantar algumas perguntas, alguns questionamentos, que eu já vou falar daqui a pouquinho sobre isso, e você deve retomar na sua conclusão, fechando a ideia, respondendo, né? Ou seja, os seus resultados da discussão respondem e você conclui, você volta àquela temática lá da sua introdução para fechar. Tá? E aí, por fim, no seu artigo tem as referências. E detalhe, as referências que você deve listar são as referências que você citou ao longo do seu artigo. Você não deve colocar uma referência de um livro ou de um artigo que você leu, mas você não utilizou, então você não deve colocar como referência, certo? E aí vamos para a introdução, que é o ponto da aula de hoje, para dar uma revisada no que nós já falamos, tá? A primeira parte de uma introdução é a contextualização. O que é essa parte, esses primeiros parágrafos? É onde você vai deixar a ideia
ou a área que você está pesquisando para o leitor de uma forma mais familiarizada. Então você vai trabalhar com microbiologia, então você vai falar de microbiologia ambiental, né? Então você vai tratar de uma forma mais geral o que é microbiologia ambiental, tá? Trazer alguns conceitos de microbiologia, dependendo, né, de qual área. Você não vai chegar falando lá de uma determinada espécie de bactéria que você encontra no solo, no ar, num riacho, e falando que ela faz aquilo outro, tá? Isso aí já é mais específico, isso aí é mais pro final da nossa introdução. Então a contextualização é para você deixar mais familiar, é onde você vai aplicar explicar alguns conceitos e alguns fundamentos, tá certo? Logo após a contextualização, pode ser um ou alguns parágrafos, vai depender da norma da revista que você vai utilizar e o quanto de espaço que você tem para escrever. Vem o estado da arte. O que é o estado da arte? O estado da arte nada mais é do que a atual situação dessa área em relação à pesquisa. O que tem de mais novo, de mais recente, né? Até onde foram os avanços da ciência, né, nessa área da sua pesquisa. Isso é o estado da arte. Obviamente que não é um artigo que você deve trazer, mas sim vários, né, artigos, cada um com uma vertente ou mais de um apontando para a mesma vertente, para reforçar como que se encontra a ciência nesse ponto. Isso pode ser um ou dois parágrafos também, vai depender a critério seu e do seu orientador, às vezes até mais, né? Então não tem uma regra certinha, tá? Um detalhe antes de continuar, por que eu estou falando dessas estruturas da introdução? O artigo científico ele é considerado um gênero literário, assim como romance, ação, drama e etc. E para a surpresa de vocês, dentre os gêneros literários, o artigo científico é o que é mais escrito no mundo. Tá? E por ser um gênero literário, ele tem algumas normas e algumas regras de estrutura. Por isso que a gente está estudando essas estruturas da introdução. Tá? Então, voltando, depois do estado da arte, lá no seu último parágrafo que você fizer da estado da arte, juntamente com esse estado da arte, você vai finalizar esse último parágrafo com o gap ou a lacuna. Ou seja, você apontar uma deficiência, um buraco, algo que ainda não foi respondido, algo que ainda necessita de informação, que necessita de pesquisa, né? Então, geralmente você faz lá uma explanação sobre o estado da arte e aí você coloca a ponta e começa assim: no entanto, ainda falta tal coisa, falta isso, há necessidade disso, né? Só dando uma ideia, né? Não necessariamente tem que ser dessa forma, tá? Mas geralmente a gente começa assim: no entanto, entretanto, contudo, né? Ou seja, você falou: ó, a ciência está assim, 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 mas ainda tem isso aqui para ser respondido. E um detalhe, esse gap que você vai colocar ali, ele já é um spoiler, vamos dizer assim, dos seus objetivos, tá? Ou seja, você vai responder essa pergunta. Se você levantou vamos dizer assim, levantou a questão, você tem que responder ela, tá? Logo após, então, o estado da arte e o gap, vem os parágrafos que a gente chama de importância ou justificativa, tá? Que é onde você vai dar respaldo para a sua pesquisa, mostrar por que é necessário realizar esse tipo de pesquisa, tá certo? E logo após isso, um último parágrafo da sua introdução são os objetivos. Diferentemente de um outro trabalho acadêmico, uma monografia ou outros trabalhos, aqui os objetivos eles não vêm separados em tópicos, eles vêm todos descritos em um único parágrafo, tá? Então, você fechou ali a sua introdução com os seus objetivos. E aí um detalhe importante que eu comentei agora há pouco, mas reforçando, então a ordem que eu colocar os meus objetivos aqui, por exemplo, será realizado um levantamento de diversidade de espécies, será realizada a identificação a nível de espécie. Então eu coloquei que vai ser feito um levantamento, uma análise de diversidade e depois identificação de espécies. A ordem que eu coloco meus objetivos também deve ser a ordem que eu coloco a metodologia. Isso é muito bem analisado por revistas, obviamente com revistas de maior conceito. Tá? Então, se você colocou que vai fazer uma coleta, como que você vai fazer essa coleta? Tá? Depois você colocou que vai fazer a identificação, como que você vai fazer a identificação? Então, lá na metodologia vai assim, como que vai ficar na metodologia? Como que vai ser feita a coleta, né? Então, método de coleta, lá no materiais e métodos, né? Na metodologia, como que será feita a coleta? Será feita a coleta assim, assim, não sei o que, utilizar isso, vai utilizar aquilo, será feito em tantos dias, tantas horas de esforço amostral, blá, 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 e assim vai. E depois,
como que você vai fazer para fazer a identificação. Então, a metodologia ela tem que seguir a mesma ordem que você colocou nos seus objetivos. Tá certo? Gente, essa era a ideia de a gente explanar então uma introdução, a gente entender essas áreas, tá? E como atividade, como a gente já vimos discutido antes, o que vai ficar para vocês? Vocês fazerem um vídeo mostrando essas estruturas de uma introdução de um artigo. Então vocês podem pegar esse artigo, imprimir e riscar essas estruturas com caneta ou gravar a tela do computador, assim como eu estou fazendo agora para vocês. E vocês vão mostrar, falar, professor, nessa primeira parte aqui, está trazendo a contextualização, aqui na outra cor, ou nessa parte aqui o autor está trazendo o estado da arte, o gap, ou às vezes nem tem gap, tá? Se você pegar um artigo em português, às vezes você encontra o estado da arte picado, a justificativa picada em parágrafo separado, né? Às vezes você encontra a contextualização, estado da arte, justificativa e depois de novo estado da arte, depois justificativa de novo. Então, artigos em português é muito comum, tá um pouco desorganizado, ou melhor, muito desorganizado. Tá? Mas a ideia que eu quero é que vocês realmente façam a leitura de introdução de um artigo na área da pesquisa de vocês e tentem identificar essas partes. E isso é fundamental. A partir do momento que você consegue identificar essas áreas, quer dizer que você está apto a escrever um bom artigo. Um bom artigo segue aquela estrutura que eu passei para vocês ali: contextualização, estado da arte, o gap, importância justificativa e objetivo, tá? Basicamente nessa ordem. Obviamente, é engessado dessa forma? Não, tá? Mas um bom artigo segue daquela forma. Gente, qualquer dúvida, manda uma mensagem, tá? Entre em contato aí que eu vou tentar solucionar as dúvidas de vocês. E o que nós tínhamos para hoje era isso. Muito obrigado e até logo!